Olá, bom dia a todos os irmãos e irmãs que estão ligados conosco. Estamos falando aqui diretamente da congregação Assembleia de Deus Jerusalém e vamos hoje discorrer sobre a sexta lição do segundo trimestre. Nós temos uma lição muito importante hoje que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. Essa lição trata da importância e da beleza da graça de Deus em nos inserir nas promessas que foram feitas lá para o nosso patriarca Abraão. Quando o Senhor, pela sua imensa graça, nos insere no meio do seu povo, nos traz para o Israel de Deus. O texto áureo da nossa lição, hoje, dia 10 de maio, é Efésios, capítulo 2, verso 11. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo 11 e o verso 12 também. Diz assim a palavra do Senhor: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse texto nos fala de um aspecto maravilhoso da graça de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso, falando sobre vários aspectos da vida cristã e da salvação em Cristo Jesus. E entre estes aspectos, ele chega aqui no segundo capítulo e fala para aqueles irmãos sobre a sua condição antes de conhecerem a Cristo. Então é muito importante que a gente fale um pouquinho sobre a palavra gentio. O que significa gentio? Essa palavra gentio, ela deriva de um termo latino chamado gens. Gens significa clãs, famílias, tribos, povos. Todos os povos e tribos e nações que não pertenciam ao povo de Israel era denominado gentio. Os gentios eram aqueles que não participavam das promessas de Deus a Abraão, não eram descendentes de Abraão. Naquela época, para se tornar parte do povo de Israel, era necessário que a pessoa, o homem, no caso, se submetesse à circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era a retirada, o corte do prepúcio, a pele que recobre a glândula, a cabecinha do pênis masculino. Essa cirurgia, vamos dizer assim, porque de fato era um corte, uma retirada daquela pele, era um sinal que Deus estabeleceu entre Abraão e sua descendência. Era um sinal na sua carne. Todo israelita era circuncidado ao 8º dia de nascido. E se no meio do povo israelita havia alguém de outra nação, um estrangeiro, mas que fosse nascido no meio do povo de Israel, ou fosse um escravo comprado, né, pelo povo de Israel, por alguém de Israel, aquele escravo nascido na casa do israelita também deveria ser circuncidado ao 8º dia. Não havia circuncisão feminina, como hoje a gente sabe que alguns povos ainda praticam. A circuncisão feminina não tem nenhum fundamento
bíblico. A Bíblia nos fala da circuncisão masculina como uma marca do povo de Israel. Então, era muito importante para o israelita, para toda a nação israelita, a circuncisão. Era como o batismo, aquela marca, ela era essencial para dizer a todos que aquele povo era um povo separado, um povo diferente. A circuncisão, ela, além de ser um sinal físico, ela tinha um significado de santificação. Isso significava que o povo de Israel era um povo circuncidado, separado, santificado para Deus. Muito interessante esse aspecto da nossa lição, porque ela nos faz lembrar da importância da santificação. Hoje, os cristãos não praticam mais a circuncisão. No entanto, o apóstolo Paulo vem falar para os efésios da circuncisão do coração, não da sua carne. A circuncisão do coração é a santificação, é a consagração ao Senhor e é uma prova muito mais significativa do que a circuncisão física. A nossa lição, ela realça alguns aspectos muito importantes. Ela vem falar especificamente uma grande verdade prática. Ela nos diz que, outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Isso aqui é muito significativo. No período de Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, muito antes da circuncisão ser estabelecida como uma aliança entre Abraão, seus descendentes e Deus, o Senhor chama Abraão do meio da sua família, do meio da sua parentela, tira daquele lugar, leva para uma terra que ele iria lhe mostrar. Ele crê nesse Deus de promessas e este Deus, que é um Deus de promessas, promete a Abraão o seguinte: em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando o Senhor fala a Abraão, ele diz: olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Antes da aliança, da circuncisão ser estabelecida, Deus já estava prometendo para Abraão que todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Nesse texto, Deus, a vontade de Deus de alcançar todos os povos, nações e línguas já está bem claro. Deus está desde ali, desde o início, desde o princípio, desde a eternidade, visando a todas as nações. Os gentios faziam parte já do sonho de Deus, de que todas as nações fossem alcançadas, fossem benditas através da aliança de Deus com Abraão. E assim, a palavra de Deus nos ensina a nossa condição como gentios. Qual era a condição do gentio? A Bíblia nos mostra claramente que eles estavam espiritualmente fora das alianças e da promessa. A condição dos gentios era uma condição terrível, sem Deus, sem Cristo, sem esperança. E estavam desprovidos de Deus e marchavam para a perdição. O primeiro aspecto de extrema importância aqui destacada na nossa lição é que os chamados incircuncisos, na era antes de Cristo,
além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Esse termo é muito usado e muitas vezes encontrado em diversas passagens bíblicas, né? Quando o povo de Israel dizia estes incircuncisos, né? Esses gentios. E o povo de Israel, eles tinham realmente uma verdadeira aversão àqueles que não faziam parte da aliança do povo de Deus. E era interessante como eles se fecharam de maneira muito profunda, de tal forma que um judeu não poderia entrar na casa de um gentio e comer com ele. Isso era considerado algo extremamente sério, né? Era um pecado grave para um judeu ter aliança, ter amizade íntima com pessoas que estavam fora do povo de Deus, que não faziam parte, que eram chamados, considerados gentios. Isso, de certa forma, impedia que aqueles que não conheciam a Cristo conhecessem a verdade de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar, ele vai primeiramente nas sinagogas e aí ele fala da importância de alcançar os não-judeus, os gentios, os povos que estavam fora das alianças da promessa. E havia muita resistência, muito atrito, muita discórdia entre os judeus e o apóstolo Paulo, e até mesmo alguns discípulos de Jesus, como Pedro, resistiam à evangelização dos gentios. Mas o apóstolo São Paulo, revestido pela unção e pela graça de Deus, ele tinha a visão muito clara de que o Senhor Jesus tinha vindo não apenas para Israel, mas para todas as nações da terra. Qual era a condição do gentio? A condição do gentio e das nações que não conheciam o verdadeiro Deus era uma condição terrível. Como viviam os gentios? Eles viviam alheios às promessas de Deus. Eles viviam na idolatria, né? A gente conhecendo a história, lendo a história da Bíblia, a gente sabe como viviam essas nações. Elas viviam numa vida de trevas espirituais. Viviam em idolatrias, feitiçarias, toda sorte de práticas diabólicas, malignas, né? Eles cultuavam deuses estranhos, eles praticavam cultos estranhos e terríveis. Muitos daqueles ídolos, né, dos falsos deuses daquelas nações, exigiam sacrifícios humanos. Aí nós vemos o ídolo Moloque, para o qual eram oferecidas crianças recém-nascidas, eram colocadas no fogo em homenagem, em culto, né, ao deus Moloque. Que coisa terrível, né? Sacrificar os próprios filhos. Aquelas nações, elas estavam mergulhadas nessas práticas malignas, terríveis, abomináveis. E eram práticas tão terríveis, tão abomináveis, que Deus vomitou aquelas nações. Por isso, quando Deus cumpre a promessa feita a Abraão, tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, ele diz que era para desarraigar, era para exterminar aquelas nações de pessoas pagãs, de gentios, que não conheciam a Deus, viviam nas trevas e eram inimigos de Deus. A palavra de Deus nos revela que havia práticas também de cultos com atos sexuais, né? Com práticas de adultério, com práticas de prostituição cultual. Havia cultos
onde ali havia homens e mulheres se prostituindo como sendo oferenda aos deuses, aquelas práticas. Eram práticas abomináveis aos olhos de Deus. O povo de Israel, meus irmãos, era um povo totalmente separado, diferente. Por quê? Porque era um povo que adorava o Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que trabalhava e trabalha por aquele que nele espera. Um Deus que fazia maravilhas no meio daquele povo. O povo de Israel experimentava no seu dia a dia a presença do Deus Todo-Poderoso. A caminhada do povo de Israel pelo deserto mostrava a presença de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus com o seu povo. E assim é também hoje. Aqueles que uma vez conheceram a Jesus, uma vez se renderam a Cristo e foram selados com o Espírito Santo da promessa, deixaram de ser inimigos de Deus e passaram a ser Israel de Deus. Aquele que tem a Jesus tem sua vida transformada. A nossa lição, então, fala da situação dos gentios que eram chamados de incircuncisos, que estavam alheios às promessas de Deus, que não conheciam a Deus. Eles eram estranhos ao concerto da promessa. Por quê? Porque naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto, ao concerto da promessa. Aquelas nações viviam uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo Paulo traz à memória que naquele tempo, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade deles era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo e também eles eram indiferentes acerca de Deus e de sua obra. Eles eram separados da comunidade de Israel. Então a situação era uma vida sem Cristo, uma vida sem esperança, uma vida sem a luz do Evangelho, uma vida separada totalmente das promessas de Deus. Então, queridos, nós podemos chegar à conclusão de que o Senhor, quando chama o povo gentio, o povo que não conhecia a Deus para a sua aliança, ele está demonstrando a maravilhosa graça de Jesus. A graça de Jesus que alcança o mais vil pecador. Então, queridos, o terceiro aspecto que o apóstolo Paulo deixa muito claro aos Efésios é que antes de conhecerem a Cristo, eles viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos queridos, quão terrível é viver sem esperança e sem Deus no mundo. Quantos povos, ainda hoje, nos dias atuais, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens e crianças estão vivendo sem esperança e sem Deus no mundo. Não conhecem a Jesus Cristo, a nossa única e perfeita esperança. Não conhecem a gloriosa e maravilhosa graça de Jesus. Eles têm medo do tempo todo. Medo da vida, porque é incerta, sem esperança. Medo da morte, porque não sabem o que há de vir depois da morte. Quando a pessoa vive assim, ela vive em angústia, né? Por mais que alguns materialistas digam que nada, tudo se acaba aqui, no íntimo do coração está ali aquela vontade de ter a certeza de que há um Deus vivo que vai guardar a minha alma, que vai me dar um lugar de descanso.
Quantas nações desconhecem a esperança de Cristo, a gloriosa volta de Jesus, a certeza das promessas do amor de Deus, a bênção de poder orar e falar com um Deus vivo e verdadeiro. Muitos povos viviam naquele tempo na mais completa treva espiritual. Não havia uma visão de um Deus de amor, um Deus amoroso, um Deus que cuidasse dos homens, um Deus a quem os homens pudessem amar. Não, os deuses daquelas nações eram deuses terríveis, que cobravam o preço de sangue, que se iravam contra os homens, que desferiam situações de calamidade, quando havia uma seca, quando havia alguma tragédia da natureza, logo eles diziam: os deuses estão irados, precisamos sacrificar. E aí sacrificavam vidas humanas, aí faziam toda sorte de práticas malignas para aplacar a ira daqueles deuses. Queridos, nos nossos dias há muitas pessoas que vivem nas trevas, sem esperança e sem Deus no mundo. Eles são considerados gentios, eles estão alheios às promessas de Deus e eles precisam conhecer a boa nova do Evangelho. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que antes viviam nas práticas da idolatria, no ateísmo, na feitiçaria, na indiferença e viviam desesperadas, com medo, em pânico, em tristeza, em angústia. Mas quando conheceram a Jesus, a nossa esperança, que quando entenderam o amor de Jesus, quando lhes resplandeceu a luz do Evangelho, elas ficaram cheias de esperança, as suas vidas foram transformadas. Aquele que conhece a Jesus tem sua vida transformada. Aquela pessoa de antes se torna uma nova criatura e uma nova vida começa a viver e a praticar. Então, a situação dos gentios era triste, terrível, abominável, sem esperança, sem Deus no mundo, sombria. Mas quando Jesus chegou para os gentios, chegou para todas aquelas nações, e ainda hoje, quando Jesus chega ao coração de uma vida que está longe, distante do Senhor, a sua vida é liberta, transformada, e ele passa a ser uma bênção nas mãos do Deus vivo e verdadeiro. Precisamos, portanto, ter a consciência da maravilhosa graça de Jesus, que apesar de não sermos da aliança feita a Abraão, não sermos israelitas na carne, no entanto, somos o Israel espiritual de Deus. Fomos enxertados na videira verdadeira e agora podemos experimentar da maravilhosa graça de Jesus. Não podemos de maneira nenhuma ter a visão fechada de que aquela pessoa ou aquela nação não merece o Evangelho porque são cruéis, porque são indiferentes. Todos precisam da maravilhosa graça de Jesus. Por isso, quando Deus dá a revelação a Pedro, esperando a sua comida que estava sendo preparada, com fome, Deus mostra a ele um lençol. Neste lençol vinha todos os animais que eram considerados um alimento abominável para os israelitas. E aí Deus diz para ele: Pedro, mata e come. Pedro disse: não porei coisa abominável na minha boca. O Senhor diz: não tornes impuro aquilo que Deus criou, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus nos deu. Deus criou todas as nações, de todas as raças, tribos e línguas, povos e nações, todas são de Deus. E todas Deus quer alcançar com a sua maravilhosa graça. Os gentios, nós fomos enxertados na videira verdadeira e experimentamos hoje a maravilhosa graça de Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo diz: lembrai-vos
de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes chamados, aproximados pelo sangue de Cristo, que é a nossa paz. Que Deus possa nos encher de toda a alegria da graça de Jesus, de saber que um dia nós éramos considerados gentios, mas hoje somos considerados filhos de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que Deus, na sua maravilhosa graça, nos conceda essa alegria todo o tempo, que nós possamos lembrar do quanto o Senhor fez e tem feito por nós. Quero aproveitar para parabenizar todas as mamães de todas as idades. Eu sei que este é um Dia das Mães diferente. As mães gostariam de ter todos os filhos ao redor da saia, mas infelizmente não podemos. Mas que este seja um dia em que você experimente a maravilhosa graça de Jesus, que você possa ter um dia abençoado, que você possa saber que o Senhor está cuidando de você e de seus filhos queridos. Deus lhe abençoe, mamãe querida, neste seu dia.